RFI Convida. Silvano Mendes. Ele acaba de lançar o livro Cafeína, um romance histórico com personagens brasileiros que se passa aqui em Paris, mas no final do século XIX. RFI convida o escritor e jornalista brasileiro Maurício Torres Assunção. Bom dia, Maurício. Bom dia, Silvano. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui estar conosco novamente. Eu lembro para quem segue a RFI que o Maurício, como eu disse, é jornalista e já foi nosso colega de trabalho aqui na RFI há algum tempo, mas agora ele volta do outro lado do microfone para falar de Cafeína, uma ficção que você escreveu na sequência do seu primeiro livro, A História do Brasil nas Ruas de Paris. Livro que, aliás, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2015. Um projeto acabou alimentando o outro, foi isso? Com certeza, Silvano. Na história do Brasil, nas ruas de Paris, eu busquei o legado brasileiro na França. O que eu podia ver nas ruas de Paris que me contasse a história do Brasil. E aí eu encontrei placas que homenageiam Santos Dumont, que homenageiam Dom Pedro II, o Heitor Villa-Lobos e até um prédio inteiro, que é o caso do Partido Comunista Francês, do Oscar Niemeyer, ali na Place do Coronel Fabian. Agora, na escolha desses personagens que deixaram legado na França, eu encontrei um legado no subúrbio de Levallois-Perret, que é um município aqui da periferia de Paris. Esse legado é uma usina de torrefação, um prédio imenso, belíssimo, que foi construído por um barão do café do Vale do Paraíba no final do século XIX. Então, esse barão brasileiro, grande cafeicultor, milionário, fugiu do Brasil por uma questão de um crime de colarinho branco e ele vem para Paris e aqui ele vai construir essa usina de torrefação de café que existe até hoje e hoje é a sede do Centro Cultural L'Escale, em Levallois-Perret. Foi esse a semente do livro Cafeína. E esse Barão do Café é justamente um dos personagens do livro, Antônio Lopes de Carvalho. O outro personagem principal é Sebastião Constantino do Rosário, dois personagens que vêm de mundos completamente diferentes. Esse segundo personagem é uma ficção, ele foi totalmente inventado. Eles vêm de mundos totalmente diferentes, mas têm em comum o fato de estarem ao mesmo tempo aqui em Paris. Com certeza. O Barão Lopes de Carvalho está fugindo de um crime de colarinho branco, e o Tino, que é o Sebastião Constantino do Rosário, está sendo acusado de um crime de rapto no Brasil. Teria raptado uma adolescente. E os dois fogem para Paris ao mesmo tempo e aqui vão se encontrar. Aí você pode perguntar, mas como é que o rapaz pobre fugiu para Paris? Bom, ele era filho de um padre francês no Brasil com uma escrava. E ele, por ser filho desse padre, ele vem buscar o pai biológico dele aqui na França em busca de se proteger dessa lei do mais forte, que era o Vale do Paraíba, onde ele podia ser até assassinado pelo crime que supostamente ele cometeu. E esse livro se passa, então, em plena Belle Époque, final do século XIX, época que não era tão bela assim para quem não tinha dinheiro. Você fala dessa pobreza da época. Não é um tema novo, basta a gente dar uma olhada nos grandes clássicos franceses, Les Misérables de Victor Hugo, que já falavam dessa pobreza parisiense nessa época, mas você fala de um aspecto um pouco desconhecido, que é uma espécie de tráfico de café, de restos de café. Que história é essa? É o tráfico de pó de café. É o outro pó. É o outro pó. Então, o Tino, quando vem para Paris, ele vai descobrir que em Paris, naquela época, os porteiros dos prédios vendiam acesso à lata de lixo para os sem-teto. Então, se você vivia na rua, se você era o que os franceses chamam de SDF, Sans Domicile Fixe, você podia pagar um franco para o porteiro de um prédio para ter acesso à lata do lixo, onde você podia encontrar coisas para comer ou para vender na indústria da reciclagem que já existia. E uma das coisas que se encontrava era café, café molhado, café jacoado. E esse pó de café era levado para o subúrbio de Paris, onde ficavam as torrefações, ele era secado, e depois ele voltava para os bares de Paris. Então ele era recolocado no mercado. Esse café que era disputado por sem-tetos e por ratos na lixeira. Nessa mesma época, no final do século XIX, outros brasileiros, alguns deles famosos, como Santos Dumont, viviam aqui em Paris. Eles são personagens coadjuvantes nessa história, mas você conseguiu, de uma certa maneira, integrar também o modo de vida dessa elite brasileira que vivia em Paris nessa época. Como foi isso? Com certeza, porque a comunidade brasileira em Paris, na Belle Époque, era uma comunidade de elite.
né? Não havia brasileiros pobres em Paris, só havia gente muito rica. Então eu abordo no livro um pouco da Eufrásia Teixeira Leite, Santos Dumont, toda essa gente que vinha para Paris, como fazia parte da vida, vir a Paris uma vez por ano para uma elite brasileira, né? A reconstituição histórica contou muito, como a gente disse, com o seu livro anterior, mas escrever um livro de reportagem não é a mesma coisa que escrever uma ficção. Como foi adaptar todo esse volume de informação e de material histórico para que a leitura do Cafeína não fosse uma espécie de name dropping, uma sequência de nomes, datas e lugares? Eu acho que esse é o pulo do gato, Silvano. Isso é a parte mais difícil, é você tirar o chapéu de jornalista e botar o chapéu de romancista. Porque o estilo do texto muda. E para que você convença as pessoas de que aquilo que você está falando é verdade, sem usar um texto objetivo de jornalista, é muito difícil. Então essa realmente foi a parte mais difícil do trabalho. E levou quanto tempo esse processo? 3 anos ao todo. 3 anos que a gente pode ver o resultado agora com Cafeína que é lançado pela editora Leia Brasil, foi finalista do Prêmio Rio de Janeiro de Literatura, Prêmio Rio Literatura de 2019. É um livro para quem gosta de história, é um livro para quem gosta de Paris, é um livro para quem gosta de bons personagens e quem quiser comprar, está disponível na França, no Brasil, como é que faz? No Brasil, em toda parte, livrarias e internet. Aqui na França, só em Paris, na livraria Luso Brasileira. Uhum. Obrigado, Maurício Torres Assunção, autor de Cafeína, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Silvano.